Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do Por Dentro da Fundatec, hoje com função do segundo grau. Então, toda função do grau ela pode ser escrita como y ou f de x, tá? Igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que o a está junto do x ao quadrado, b está junto do x e o c é o termo independente da nossa função, beleza? E dentro da função, uma das coisas que a Fundatec pede é sobre os coeficientes dessa função. Cada uma dessas letras, o A, B ou C, ele tem um significado e ele vai pedir sobre esse significado. Então o A, que é com o x ao quadrado, ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, ou seja, maior que zero, a gente diz que a parábola tem a concavidade voltada para cima. Então, para cima, a concavidade dela. Se o A for negativo, um número menor que zero, a gente diz que a concavidade é voltada para baixo. Então, o A ele fala somente sobre a concavidade da parábola. Isso que é o importante, tá? O B é um pouquinho mais chato, tá? Mas é importante saber ele. Quando B é positivo, tá? Ou seja, maior do que zero, a gente diz que logo quando passa o eixo y, a função ela ainda está crescendo. Então, ó, quando B é maior que zero, função crescente quando cruza o eixo y. Ó. Cruzou o eixo y, a função ela está subindo, então ela é crescente. Mas quando B é menor do que zero, o que acontece? A função ela é decrescente assim que passa o eixo y. Tu estuda exatamente no momento em que ele cruza o eixo. Ó. Cruzou o eixo y, ele ainda está descendo. Ah, mas depois vai subir. Não interessa o que vai acontecer depois. Interessa quando ela passou o eixo y. Então ela está ainda decaindo, então ela é decrescente. E o C é o ponto onde a parábola, o gráfico, cruza o eixo y. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso y. Ó. Aqui, ó, cruzou, é o y. Aqui é o y. Aqui é o y. Então, termo independente, o ponto onde o meu gráfico, minha parábola, corta o eixo y. E outra coisa importante aqui é o estudo do discriminante, que é o nosso delta. Ele também tem um significado, tá? Então, ó, quando o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac, ele for maior que zero, quando trocar as letras aqui por número, calcular e der maior que zero, a gente diz que tem duas raízes reais distintas. Significa que ele vai cruzar o gráfico, né, a parábola, em dois pontos diferentes do eixo x, tá? Quando o delta der zero, significa que ela tem duas raízes reais iguais. Ou aqui a gente pode chamar de raiz dupla ou única raiz. Então significa que ela vai cruzar ou vai tocar o nosso eixo x apenas uma vez, tá? E delta menor que zero, quando ele é negativo, ele não possui raiz real. Então significa que ele não encosta no eixo x, tá? Vamos ver agora como é que aparece esse tipo de questão aí na Fundatec. Então, questão número 1. Qual lei da função corresponde ao gráfico abaixo? Vamos lá. Foi esse gráfico aqui que ele me deu, tá? E eu vou analisar ele. Não vou fazer nenhum cálculo para resolver esse problema. Bom, olha só. A concavidade dele está voltada para baixo. Se a concavidade está voltada para baixo, o A tem que ser menor que zero. O A tem que ser negativo. Então, olhando para as 5 alternativas, a primeira tu já anula porque ela é uma função de primeiro grau. A segunda, o A é negativo, então permanece. A terceira, o A é positivo, A negativo e A negativo. Ficamos com 3 alternativas. Outra coisa que a gente pode ver, ó, que ele está cruzando no ponto menos 6 no gráfico. Então, meu termo independente é menos 6. Vou ver aqui, ó, menos 6 e menos 6. O mais 8 está fora. Fiquei só com duas alternativas. Não vou olhar então agora o B.
Quando ele passou, ó, o eixo y, a nossa função está crescendo. Se a função está crescendo, o b tem que ser positivo. E aí tu vai olhar para os dois, qual o b é positivo, ó, é a letra B. Pronto, resolvida a questão sem fazer nenhum cálculo, sabendo somente os coeficientes A, B e C. Questão número 2. Analise as informações descritas abaixo sobre a função f de x igual a 3x ao quadrado menos 14x mais 8. Primeiro, f de x é uma função de segundo grau. Bom, realmente ela é uma função de segundo grau, porque tu tem o x ao quadrado como sendo o maior expoente. Então a primeira está certa. A segunda, se x igual a 4, então f de 4 igual a 0. Então o que ele está dizendo aqui? Que quando x assume o valor 4, o meu resultado tem que ser 0. Bom, vamos testar. 3 vezes 4 ao quadrado, menos 14 vezes 4, mais 8. 4 ao quadrado, 16. 14 vezes 4 dá 28,56. Mais 8. 3 vezes 16, 48. Mais o 8, menos 56. Isso realmente vai dar 0. Então ela está certa. E a terceira diz que se f de x igual a 0, a função possui apenas uma raiz real. Bom, para saber se ela tem uma raiz real ou duas raízes reais iguais, tá? Que é a mesma coisa, o que tem que acontecer? O delta tem que ser igual a 0. Então, o delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, isso tem que dar 0 para ter uma única raiz real. Então, ó, o b é o menos 14, o a é o 3 e o c é o 8. Então, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 8. Isso tem que ser igual a 0. Menos 14 ao quadrado, 196. Bom, essa multiplicação aqui vai dar 196? Não, né? 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 8, 96. E isso vai me dar 100. E 100, ele é diferente de 0. Então, a 3, ela está errada. Então, só temos a primeira e a segunda como certas, que é a resposta da letra D. Questão número 3. Para que a função seja uma função f de x igual a menos 5x ao quadrado mais 6x mais 7 do segundo grau, é necessário e suficiente que para que essa função ela seja do segundo grau, esse número que está na frente do x ao quadrado, ele tem que sempre ser diferente de 0. Porque se ele for igual a 0, ele some o x ao quadrado. Vai ter 0 vezes x ao quadrado e desaparece. Então, tu teria somente uma equação de uma função de primeiro grau. Então, esse número a menos 5, ele tem que ser diferente de 0. Então, bastante cuidado aqui. Menos 5 passa para o outro lado, vai ficar mais 5. Então, o A tem que ser diferente de 5, que é a resposta letra C. Questão número 4. Sendo f de x igual a x ao quadrado mais 2 e g de x igual a x mais 4, o valor de 2 vezes a f de 2 mais g de menos 6 é... Bom, aqui então a gente já começa a fazer mais a parte de cálculo, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Substituir, tá? Ele quer a f de 2, ou seja, quando o x assume o valor 2 dentro da f. Então, venho aqui, f de 2 é 2 ao quadrado mais 2. A gente substitui, ó, o x por 2. Então, isso vai dar 4 mais 2, que dá 6. E agora, eu vou calcular a g de menos 6. Então, eu vou trocar o x por menos 6.
Então, menos 6 mais 4 dá menos 2. Tendo a f de 2 e a g de menos 6, basta a gente substituir aqui onde ele está pedindo. Então, ó, 2 vezes a f de 2, que é 6, mais a g de menos 6, que é menos 2. Agora é só resolver. 2 vezes 6, 12. Menos 2, 10. Essa é a nossa resposta, que é a letra A. Questão número 5. Considerando as funções f de x igual a x ao quadrado menos 2x e g de x igual a 2x menos 7, o valor de f de 3 mais g de menos 1 é igual a... Então, eu quero calcular a f de 3. Então, eu vou substituir aqui na primeira o x por 3. Opa! Então, 3 ao quadrado dá 9, menos 6. 9 menos 6 dá 3. Já achamos o primeiro valor. Agora eu tenho que calcular a g de menos 1. Então, eu vou trocar o x por menos 1. Como é negativo, eu vou botar entre parênteses. Então, 2 vezes o menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 7 dá menos 9. Agora basta eu somar os dois valores. 3 mais o menos 9. Ou isso é a mesma coisa que 3 menos 9. Que dá menos 6, a nossa resposta. Que é a letra C. Questão número 6. Pretende-se esvaziar uma caixa d'água para limpeza. A partir do instante em que se abre a válvula de escape, o volume de água restante na caixa em metros cúbicos é dado pela função V de t igual a menos t ao quadrado menos 4t mais 60, com t dado em horas. O volume de água que saiu da caixa d'água 1 hora após a abertura da válvula foi de... Muito cuidado aqui, tá? Porque essa função, ela me dá a quantidade de água que ainda resta na caixa d'água, não aquilo que saiu. Então, bastante cuidado. Então, eu quero saber 1 hora depois. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 60. Menos 1 ao quadrado, ó, esse menos não está sendo elevado ao quadrado. Só se ele tivesse entre parênteses. Como ele não está, ele permanece negativo. Então, vai ficar 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 60. Então, isso aqui vai me dar 55. 55 é o que tem na caixa d'água passado 1 hora. Então, quanto que saiu? Bom, em primeiro lugar, tu tem que saber quanto tinha de água na caixa, certo? Para isso, tu pode olhar direto para o C, que nesse caso é 60. Isso porque, quando o meu T for igual a 0, ou seja, no instante igual a 0, a caixa está cheia. Então, tu teria menos 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 60. Ó. Isso zerou, sobrou 60. Então, inicial, tu tinha 60. Como tu ficou com 55 após 1 hora, significa que já saíram 5 metros cúbicos de água, tá? Que é a letra C. Bom, a partir das próximas questões, tá? Ela vai envolver o vértice da função, que é algo que a Fundatec gosta e muito desse tipo de questão, tá? Falando sobre o vértice da função. Então, o vértice da função é o ponto onde há mudança de crescimento na função, ó. Pode ver que ela vem, ó, decrescendo, chegou no vértice, ela começa a crescer, ó. Ela vem crescendo, chegou no vértice, começa a decrescer. Então, o vértice é formado pelo x do vértice e pelo y do vértice. É um ponto no plano cartesiano, tá? Bom, o x do vértice eu posso descobrir pela fórmula menos b sobre 2a, e o y do vértice eu posso descobrir pela fórmula menos delta sobre 4a. Claro que tem um jeito para funções mais com números menores, tá?
que é mais fácil tu calcular somente o x do vértice. Porque com esse valor, e há uma relação entre o x do vértice e o y do vértice, tu troca esse valor aqui que tu encontrou lá na função, tu acha o y do vértice. Muitas vezes é mais fácil do que calcular o delta aqui, tá? Mas aí vai depender de questão para questão. E outra coisa importante, que o vértice vai me dizer se a função tem ponto máximo ou ponto mínimo. Então, quando o meu A for maior que zero, tá? Quando ele é positivo, a gente já viu que a concavidade é voltada para cima. Então, o meu vértice aqui é chamado de ponto mínimo, que é o menor valor que ele pode assumir, tá? O máximo eu não posso calcular, porque ele tende a crescer sempre. Ele nunca vai ter fim, então eu não consigo calcular o ponto máximo nela. E quando A for menor do que zero, que ela tem a concavidade voltada para baixo, eu vou conter o ponto máximo. Aqui eu consigo calcular o valor máximo que essa função pode atingir. Então isso aqui é muito importante, porque a Fundatec gosta bastante de questões envolvendo o vértice. Questão número 7. Considere a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5. É correto afirmar que seu gráfico é uma... Bom, aqui vamos tentar somente pela teoria que eu passei resolver essa questão, tá? Então nós vamos tentar resolver somente por teoria. Vou tentar não fazer cálculo nenhum. Então, primeira coisa, eu sei que o meu A é negativo. Se o meu A é negativo, ela tem que ter a concavidade voltada para baixo. Então, a letra A já está fora e a letra D já está fora. E a E está falando que é uma reta. Escreve mais um monte de coisa, mas só por ter botado reta já está fora. Então, nós vamos ter essas duas alternativas aqui. Somente como a certa, a B ou a C. Eu não vou calcular as raízes, tá? Eu vou olhar lá se é ponto máximo ou ponto mínimo. Que aqui está dizendo que é ponto mínimo e aqui está dizendo que é ponto máximo. Então, olha só, se a concavidade é voltada para baixo, o meu vértice está aqui em cima. Então, eu tenho ponto máximo. Então, quem é que está falando em ponto máximo? É a letra C. Pronto, já está aqui a resposta correta, sem fazer nenhum cálculo. Beleza? Questão número 8, idêntica à anterior, tá? Considerando a função de segundo grau f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 2, pode-se afirmar que, bom, ó, a minha função aqui, o A, ele é positivo, se é positivo, concavidade para cima. Então, a letra A e a letra D já estão fora, que elas são concavidade para baixo. E aí também está fora, porque fala em reta. Aí tu só ficou com duas alternativas. E uma está falando em ponto mínimo e a outra ponto máximo. Então, olhando aqui, a concavidade é voltada para cima. Concavidade voltada para cima, ela tem ponto mínimo. Então, só pode ser a letra B, novamente, sem nenhum cálculo. Questão número 9. Considerando a função f de x igual a menos 3x2 mais 8x mais 11, é correto afirmar que... Bom, então, referente a essa função, nós vamos ver qual delas representa, tá? Então, ó, o A é negativo. Se é negativo, concavidade voltada para baixo. Então, a A já está fora. A E também está fora, que está falando que é concavidade voltada para cima. A D, se ele só me deixasse que o delta é menor do que zero, você está dizendo que não existe nenhuma raiz real, eu teria que calcular o delta aqui. Mas para dizer que ela é uma reta, já torna ela falsa. Então nós vamos ter somente essas duas. Mas aí temos um problema, porque aqui ele está falando que as duas têm ponto máximo, tá? E me dá o ponto do vértice. Bom, não tem problema, o único cálculo que tu vai precisar fazer aqui, é se tu olhar, o x do vértice é diferente, tu vai ter que ver qual que vai dar. E o x do vértice é o menos b sobre a. O b é quanto? 8, então menos 8
sobre o menos 3 vezes o 2, ou 2A, né? 2 vezes o menos 3. Tanto faz a ordem. Então isso dá menos 8 sobre menos 6. Se dá para simplificar isso por 2, então vai dar 4 terços do x do vértice. Então só pode ser a letra C. O y do vértice não vai precisar fazer. Questão número 10. Considerando a função do segundo grau, f de x igual a x2 mais 3x menos 2, é correto afirmar que... Bom, letra A já está falando em reta, tu já desconsidera. O A aqui é positivo, que é 1. Se é positivo, com cavidade voltada para cima. Então, a B e a D já estão fora. Bom, se ela tem a concavidade voltada para cima, o nosso vértice está embaixo. Então, ela tem ponto mínimo. E a letra E é a única que fala em ponto mínimo. A outra está falando ponto máximo. Então, a E já é a nossa alternativa correta. Então, questão número 11. O vértice da parábola que representa o gráfico da função f de x igual a 2x2 menos 80x mais 1500 é o par ordenado tal, agora ele pede o par ordenado, e representa o ponto máximo ou ponto mínimo da função. Bom, como o A aqui ele é positivo, então a concavidade voltada para cima, então tu só pode ter ponto mínimo, tá? Então, tu ficaria somente com a B, a C e a E como as 3. As outras duas já caem fora, tá? E aí, então, tu vai calcular o x do vértice, tá? Então, o x do vértice é o menos B sobre 2A. Então, o B é menos 80. Devido ao menos aqui, vai ficar positivo. Sobre 2 vezes o A, que é 2. Então, isso vai dar 80 dividido por 4, que dá 20. Bom, só tem uma alternativa que fala em ponto mínimo, onde o x do vértice é 20, que é a letra B. E tu já matou a questão, tá? Tu pode, né, calcular o y do vértice, tu pode calcular pelo delta, ou tu pega esse 20 aqui, ó, e joga aqui dentro. Aí o que vai acontecer? Tu vai achar o y do vértice, ó. Vamos provar isso. Então, 2 vezes 20 ao quadrado, menos 80 vezes 20, mais 1500. Então, 20 ao quadrado é 400. 8 vezes 2, 16, mais 2 zeros, mais 1500. Aqui já dá menos 100. E 2 vezes 400 dá 800. Então, 800 menos 100, 700, que comprova que é a letra B. Beleza? Questão número 12. Sabendo que a função real f de x igual a x2 menos 8x mais c tem como coordenadas do vértice o ponto menos 2 e 13, qual é o valor de a mais c? Bom, agora é o exercício que ele está dando, a questão que ele está dando é o inverso do que a gente estava fazendo antes, tá? Agora ele está me dando o vértice e eu vou ter que chegar na função. Bom, então vamos calcular. Basta a gente pegar o primeiro, x do vértice, que é o menos b sobre 2a. O x do vértice eu tenho, que é menos 2. Então, o primeiro é o x do vértice. Opa! E o segundo é o y do vértice. Então, ó, menos 2 igual ao b, que é menos 8, mas devido ao sinal aqui, troca. 2 vezes o a. Manda para cá, multiplicando. E agora passo o menos 4 dividindo. Então aqui eu já achei que o a é menos 2. Ah, agora eu posso calcular pelo y do vértice? Pode calcular pelo y do vértice. Ou o seguinte, tu tem o x do vértice, tu tem o y do vértice e tu descobriu o a. Basta tu vir nessa função aqui, substituir a f de x, o a e o x, tu vai achar o c. É mais prático, é mais simples. Então, ó, f de x é a mesma coisa que y, certo? Que é o nosso y do x.
Então, ó, 13 igual ao A, que é menos 2, vezes o menos 2 ao quadrado, menos 8 vezes o menos 2, mais o C. Então, isso vai dar 13 igual a menos 2 vezes 4, né? Menos 2 ao quadrado, mais 16, mais C. Então, 13 igual a menos 8, mais 16, mais C. Menos 8 mais 16 dá 8. Passa o 8 para o outro lado. Então, aqui a gente descobre que o C vale 5. Então, agora a gente pode fazer o A mais C. O A é menos 2, o C é 5. Então, isso vai me dar como resposta 3, que é a letra D. Questão número 13. Qual é a função real quadrática f de x, cujo gráfico tem como vértice o ponto V, menos 1 e menos 9, e corta o eixo y no ponto 0, menos 5? Então, por ele dizer que corta no 0, menos 5, tá? Então, significa que o termo independente é menos 5. Então, aqui a C e a D tu já pode cortar fora, tá? E agora tu tem que ver dessas três que sobraram, qual que o x do vértice vai dar menos 1, tá? Ou, deixa eu ver aqui graficamente, menos 1, menos 9, e ele está cortando aqui no menos 5. Então o gráfico está para cima. Poderia estar para baixo? Não, ó. Porque já que aqui é o vértice, ó, se tivesse para baixo ele estaria assim. Então eu já sei também que o A é positivo. Então aqui tu já elimina B. Então tu vai ficar com essas duas. E é fácil da gente ver pelo que está acontecendo aqui, ó. Passou o eixo Y, ela está crescendo. Se ela está crescendo, ela é positiva. O A. Sem fazer cálculo algum novamente. Bom, pessoal, e as últimas questões agora já são problemas em que envolve o ponto máximo e o ponto mínimo. E aí tu pode lembrar um pouquinho lá da física, quando tu começou a estudar movimento de queda livre, ou no lançamento oblíquo, tá? Em que se pedia, por exemplo, tu vai chutar uma bola, e a bola segue uma função horária tal. Aquela função horária que ele te dava era uma função de segundo grau. E se tu quisesse achar a altura máxima dele, tu ia estar calculando o ponto máximo dessa função. Tá? Então ele é muito aplicado dentro da física. Ele é aplicado dentro da economia ou da administração. Quantas peças tu tem que vender para atingir o lucro máximo? Tá? Então aqui usa-se bastante isso. Claro que ele pode perguntar quantas peças tu quer vender, ou quantas peças tu precisa vender para atingir o lucro máximo, ou ele pode pedir qual é o lucro máximo. Então tem um monte de perguntas e cada uma tu tem que analisar de acordo com a situação, tá? Então, na 14, em uma determinada empresa, o lucro é dado pela função L de x igual a menos x ao quadrado mais 50x mais 104, onde x expressa o número de peças produzidas por semana. Nessa situação, quantas peças essa empresa deverá produzir para alcançar o lucro máximo? Aqui tu tem que entender qual é a pergunta, tu tem que estar bem atento. Ele está perguntando quantas peças tu tem que vender para chegar no lucro máximo. Ele não quer saber o lucro máximo, ele quer saber as peças. Se tu ficar com um pouco de dúvida também, tu pode montar um gráfico para te ajudar. O L de x é a tua f de x, que é a mesma coisa que o y. Então tá aqui, ó. Então o x, que é a quantidade de peças, só pode estar no eixo
X, tá? Então é o seguinte, você está perguntando a quantidade de peças que tu tem que vender, tu está calculando o X. Então significa que tu tem que calcular aqui o X do vértice, que é o menos B sobre 2A. Se ele perguntasse sobre o lucro, tu ia calcular o menos delta sobre 4A, tá? Então, ó, o B é 50, então vai ficar menos 50 sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Então, isso vai dar menos 50 sobre menos 2, então 25. Tu precisa vender 25 peças para ter o lucro máximo, que é a letra D. Número 15. A concentração de certo medicamento após sua infusão na corrente sanguínea é modelada pela função C de t igual a 20 mais 6t menos t ao quadrado, onde C é dado em miligrama por mililitro e t está em horas. Após sua aplicação, a concentração é máxima após quantas horas? Ó, novamente a pergunta aqui está sobre o eixo X. Quem está perguntando T. Se tu fizer o gráfico, ó, C de T, que é a concentração, ele está no Y. E o tempo, ele está sobre o X. E ele está querendo saber depois de quanto tempo tu chega na concentração máxima. Então tu quer saber o T, tu quer saber o X. Então tu quer saber o X do vértice, que é o menos B sobre 2A. Então, ó, o B é 6 positivo, então vai ficar menos 6. E o A está aqui, ó, cuidado que ele inverteu. Então o A é menos 1. Então isso vai dar menos 6 sobre menos 2, que dá 3. Então 3 horas, que é a alternativa letra C. Última questão é 16. O custo de produção de X unidades de um produto em reais é determinado pela função C de x igual a 2x ao quadrado menos 160x mais 20.000. O custo mínimo ocorre para uma produção de quantas unidades? Ó, novamente, ó, tu está falando em custo, que é a C de x, que é o Y, e tu está falando em quantidade de unidades, que é o nosso X. Então ele está novamente pedindo o X do vértice, tá? Então é uma tendência deles sempre pedir o X do vértice. Mas claro, presta bastante atenção que eles podem mudar para pedir o Y do vértice, tá? Então, ó, X do vértice é o menos B, então ele é negativo, vem para cá positivo, sobre 2 vezes 2, que é o nosso A, ó. Então isso vai dar 160 dividido por 4, isso me dá 40, que é a resposta da letra D. Bom pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, e você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!